tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intellectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento nós iremos tratar de equação do segundo grau. Iremos ver o que é uma equação do segundo grau, as suas raízes e problemas envolvendo esse tipo de equação. Acompanhe. Quando representamos números por letras, estamos trabalhando com a álgebra. Fazemos isso com certa frequência. Geralmente fazemos essa representação com o intuito de esquematizar uma situação e muitas das vezes montar ou construir uma equação que servirá de instrumento para solucionarmos uma situação-problema. Neste capítulo, veremos equação do segundo grau, que é definida por toda sentença aberta sob a forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Nessa expressão, a, b e c são números reais chamados de coeficientes. X é a incógnita. C é chamado de termo independente da equação. A equação ax² mais bx mais c igual a zero é a forma reduzida desta equação. Ao resolvermos uma equação de qualquer grau, temos a intenção de determinar valores que tornam a sentença verdadeira. Assim, ao resolvermos uma equação y mais 4 igual a 7, determinamos que y é igual a 3, pois se substituirmos y por 3, teremos uma sentença verdadeira, ou seja, 3 mais 4 igual a 7. Portanto, temos então que o número 3 é a raiz da equação y mais 4 igual a 7. A raiz de uma equação é o valor que a torna verdadeira. No caso de uma equação do segundo grau, poderemos ter duas raízes reais e iguais, ou duas raízes reais e distintas, ou ainda nenhuma raiz. A equação do segundo grau ela pode ser incompleta ou completa. Vejamos uma equação do segundo grau incompleta, faltando o coeficiente b. Tem então a equação 4x² menos 81 igual a zero. Neste exemplo, é necessário isolar o valor do x. Sempre quando eu passo um fator de um membro para o outro, eu inverto a operação. O que está somando passa subtraindo, o que está multiplicando passa dividindo, o que está sobre potência passa como raiz. Então, isolando o valor de x, eu tenho então x² igual a 81 sobre 4. Continuando a operação, eu encontro que o valor de x pode ser mais ou menos 9 sobre 2. Ou seja, esse valor, menos 9 sobre 2 e mais 9 sobre 2, são os valores que tornam a minha equação verdadeira. Observem agora este próximo exemplo de uma equação do segundo grau incompleta, faltando agora o coeficiente c. Tenho então x² menos 4x igual a zero. Observem que eu tenho x tanto no primeiro fator quanto no segundo. Logo, eu posso colocar os termos comuns em evidência, neste caso, x, onde eu tenho x que multiplica x menos 4 igual a zero. Para que esta equação seja verdadeira, um dos fatores precisa ser zero. Ou seja, então a minha primeira resposta será x' igual a zero e a minha segunda resposta será x menos 4 igual a zero. Isolando o valor de x, eu tenho então que o x duas linhas é igual a 4. Lembrando, pessoal, numa equação do segundo grau, eu posso ter ela completa ou incompleta. Na incompleta pode faltar o b, pode faltar o c, mas nunca, não esqueçam, nunca poderá faltar o a. Agora vejamos uma equação de segundo grau completa, o método de resolução. Para resolvermos uma equação de segundo grau completa,
poderemos utilizar um método de Bhaskara, onde temos x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Observem este exemplo, onde eu tenho x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. O meu a, que é o termo que multiplica o meu x quadrado, vale 1. O meu b, que é o termo que multiplica o x, vale menos 2. E o c, que é o meu termo independente, vale menos 3. Substituindo e fazendo a operação, eu encontro como resultado os valores menos 1 e 3. Nesse capítulo, expandiremos o estudo das equações do segundo grau para a resolução de problemas, situações onde se faz necessário a interpretação do contexto para se encontrar meios, métodos, técnicas matemáticas para a resolução. Agora não teremos mais uma expressão dada diretamente. Precisaremos entender, compreender e interpretar a situação para gerarmos uma equação matemática. Observe esta situação. O produto de dois números inteiros consecutivos é 30. Quais são esses números? Admitindo que um desses números seja x, o outro pode ser representado por x mais 1, pois os números são inteiros e consecutivos. Então, gera a seguinte equação: x que multiplica x mais 1 igual a 30. Aplicando a forma de resolução de uma equação de segundo grau completa, eu encontro que o meu x' vale 5 e que o meu x duas linhas vale menos 6. Ou seja, se x é igual a menos 6, então o x mais 1, pois se trata de consecutivo, vale menos 5. E os números procurados são menos 6 e menos 5. Agora, se o x valer 5, então o x mais 1 é igual a 6. E os números procurados são 5 e 6. Obteríamos o mesmo resultado se tivéssemos representado os números procurados por x e x menos 1. Pessoal, aqui termina mais uma das nossas aulas. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.